Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e sobre cada um de nós, amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós continuamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, continuar recebendo, ó Deus, do Senhor, recebendo, ó Pai, a Tua palavra de exortação, de ânimo, ó Deus, de força, de fortaleza. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor envie os Teus anjos ministradores, quando necessário, para nos auxiliar, ó Deus, na obra que nós temos pela frente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que neste momento eu venha me esconder atrás da cruz de Cristo, que o Senhor, ó Deus, possa usar a minha vida, ó Pai, para alcançar a Tua obra que o Senhor quer fazer no nosso meio, neste momento, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, ó Pai, e toma a nossa mente cativa ao Espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, esta semana eu tinha recebido uma palavra e só quando foi na quinta-feira o Senhor mudou essa palavra. E eu ia falar sobre Ló, mas o Senhor mudou a palavra e o título é o seguinte: Atos de coragem provam a sua fé. E na minha mente, quando eu fui fazer os slides, eu estava procurando, alguém que guerreando com coragem, mas aí de repente veio essa imagem de pessoas ali prostradas aos pés da cruz. E essa tem que ser o nosso maior ato de coragem, de nos prostrarmos diante do Senhor e buscar a fé. E ontem, eu conversando com a Rogéria, ela me falou a respeito ela falou assim: nossa, eu revi uma pregação da pastora, que é aquela abastecendo o combustível da fé. E depois eu falei, olha, manda que eu quero assistir. Hoje de manhã eu comecei a ouvir, e ali a pastora começa dando uma definição de fé. E ela disse o seguinte, olha, que a fé é a confiança, a crença e a credibilidade inabalável nas coisas que Deus tem nos falado. Será que isso de fato tem sido uma verdade nas nossas vidas? Será que de verdade nós temos acreditado em tudo que o Senhor tem falado? Porque o Senhor nos diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. O Senhor tem falado que com Ele nós vamos derrubar muralhas, derrubar gigantes e conquistar a terra prometida que Ele tem prometido, que é a nova Canaã celestial. Mas será que isso tem sido uma verdade? E aqui, abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 23. A partir do verso 8... A partir do verso 8 aqui, vai falar a respeito de alguns valentes que participavam ali da conquista de Davi, enquanto ele estava se preparando para reinar. E depois, enquanto naquele processo ali, que Davi foi sendo transformado por Deus para ser um grande rei de Israel. E a princípio, ele tinha ali, quando ele estava na caverna de Adulão, ele tinha 600 homens, só que, é claro, tinha uma grande multidão, mas no meio dessa multidão, alguns ali realmente eles estavam envolvidos com a obra e eles se destacavam. Então aqui, em 2 Samuel 23, já é o finalzinho da vida de Davi, e ele começa a relatar. E aqui vai falar a respeito de alguns valentes, só que entre esses valentes, ele vai destacar 37. Só que entre esses 37, ele começa a destacar alguns nomes que estiveram com ele durante todas as batalhas. Tem um momento, nós sabemos que Joabe, ele foi um grande general ali na época de Davi, porque quando Davi estava ali para conquistar a
cidade de Jerusalém, ele disse o seguinte: aquela cidade estava na mão dos jebuseus. Então ele disse: olha, quem conquistar essa cidade para mim vai ser aquele, vai estar acima dos outros. E Joabe, com toda a força, ele foi lá e conquistou a cidade de Jerusalém para Davi. E ali ele passou a ser o general, o homem de confiança, o braço direito de Davi. Mas também tinha alguns nomes ali que se destacaram. E depois, já há um tempo, Davi estava ali na caverna de Adulão, e de repente ele olha, e estava próximo, Belém, ele ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Neste momento, Davi estava ali em Jerusalém, e quando ele olha, a cidade de Belém, que era a cidade natal de Davi, ela estava tomada pelos filisteus. Os filisteus estavam ali. E a partir daqui do verso 13, ele vai dizer o seguinte: então dentre esses 37 tem 30, mas aqui dentro desses 30 ele vai destacar 3. E diz assim: também 3 dos 30 cabeças desceram e viram no templo da cega de Davi a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refidim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Belém, nós sabemos que a tradução da palavra Belém quer dizer casa do pão. 15. E teve Davi o desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, neste momento, Davi olha para aquela cidade, a cidade que era a cidade natal, e no coração dele se entristece, porque ele sabia que aquela cidade estava nas mãos de um povo inimigo. E nesse momento ele teve o desejo de beber água daquela cisterna. Davi expressa esse sentimento dizendo que estava com muita vontade de beber água de uma fonte que ficava na entrada da cidade natal, uma água que não era como as outras, mas que tinha uma composição, um gosto suave e refrescante, de especial e inigualável. Então, neste momento, aquela água ali era diferente. Davi cresceu bebendo aquela água, e ele desejou no coração dele de estar ali, de poder ir até a cidade dele e beber água dali daquela cisterna. Mas ele sabia que ele não podia, porque os filisteus estavam ali, e precisaria entrar numa guerra para que isso acontecesse. E Jesus é da cidade de Belém. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, e Jesus é a fonte da água. E por isso talvez que aquela água ali era tão diferenciada, se comparando com as outras cidades. E continuando o texto, diz o seguinte: quando Davi expressa essa vontade, então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Então, naquele momento, daqueles 30, 3 estavam ao lado de Davi. E daqueles 3, quando eles ouviram esse desejo do rei, o que eles fizeram? Eles não tiveram dúvida. Eles entraram dentro da cidade de Belém para poder trazer a água que o rei havia tanto desejado. Deus busca valente que se decidam a arriscar suas vidas para trazer a água fresca para todos os que têm sede. Servos fiéis que se prontifiquem em fazer sacrifício e ponham-se ao lado de seus líderes para realizar a obra de Deus, que sejam fiéis liderados. Será, irmão, mais uma vez eu falei, Deus, mais uma vez eu vou falar sobre a questão de líder e liderado, porque
O Senhor disse então, porque ainda a igreja ainda precisa aprender a respeito de ser liderada. Não só pelos pastores, mas principalmente termos a liderança do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Muitas vezes nós temos negligenciado isso, e o Senhor tem buscado. Aqueles homens sabiam que a vida deles estava correndo risco, quando eles, somente três, foram lá numa cidade onde estava cheia de filisteus, fortemente armados, mas eles não se acovardaram, mas eles foram lá buscar essa arma. Quem são esses 3 valentes? Aqui a Bíblia não dá o nome deles, mas antes, quando a gente começa a ler a partir do 8, vai falar de três pessoas, e pelas qualidades desses 3 homens, então eu coloquei aqui, tá? Mas não está expresso aqui que foram eles. Então tinham 3, e entre esses 3, esse José Bassebete, Eleazar e Isamar, ao ouvirem o desejo do seu rei, eles logo olhavam para um para o outro e resolveram ir a Belém, e decidiram arriscar as suas vidas para trazer água fresca para o seu rei. Servir não é apenas fazer o que alguém manda. Ser servo é ser disponível, ser voluntário, e não se contentar em fazer apenas o mínimo. O valente faz sempre além do que lhe pede. Você tem feito o que Deus tem te pedido? Ou você tem servido a Deus um pouco mais? Lembra quando Jesus disse, olha, quando eu te pedir que ande 1 milha, ande 2, será que realmente nós temos feito isso nas nossas vidas? Ou a gente faz somente o que Deus pediu, mas mesmo assim fazemos de mau grado? Quantas vezes Deus nos pede para deixarmos algo, nós deixamos, mas nós deixamos resmungando, murmurando e olhando para o outro, dizendo, Senhor, mas por que ele pode e eu não posso? Então assim nós não estamos sendo valentes. Esse Davi não chegou a pedir para esses homens. Davi não disse para eles, olha, vai lá, pega, não. Ele só disse, ele expressou a vontade dele. E o que eles fizeram? Os 3 juntos correram e foram lá fazer. E quantas vezes nós temos que correr para fazer as coisas que Deus tem pedido, e nós ficamos parados no mesmo lugar? Então é desses homens, José e Bassebete. Segundo a Bíblia, este homem braneou em sua lança contra 800 homens e os feriu. José e Bassebete significa aquele que acrescenta paz. Esse homem, em um determinado momento, em uma luta que ele estava com Davi, existia ali uma multidão dos inimigos, e ele sozinho, ele lutou e derrotou 800 homens. Irmãos, quantas vezes nós não temos tido essa coragem? Quantas vezes o diabo tem vindo e ao invés de nós enfrentarmos, nós recuamos? Ou então uma pessoa vem e nos afronta usando a palavra de um modo distorcido, e a gente não tem coragem de rebater, e nós nos calamos. Mas esse homem não. Esse foi o principal dos 3, esse era o principal. Um homem que não se acovardava diante da grande multidão de inimigos. Imagina, aqui nós estamos mais ou menos em 50. Você sozinho, você conseguiria lutar contra a igreja inteira? Mas esse homem enfrentou 800. Como? Pelo poder de Deus. Assim como Sansão lutava com os filisteus sozinho e vencia uma multidão, porque Deus estava ali naquele momento, Deus estava no comando. Assim era com esse homem. Ele venceu porque Deus estava ali no momento com a lança dele, e não era nem uma espada, era uma lança que ele tinha na mão. O segundo era Eleazar. Este grande valente de Davi lutou contra os seus inimigos com tanta convicção de vitória,
e determinação que a sua espada ficou apegada à sua mão. Diz a Bíblia, e aquele dia Deus operou um grande milagre. Irmãos, sobre essa história eu já até trouxe uma vez algum tempo atrás. Ele lutou ao lado de Davi contra os filisteus em uma certa ocasião. E ele pegou a espada dele e ele tinha tanta força, que quando terminou aquela batalha, a mão dele não abria. A mão dele ficou ali, a espada ficou na mão dele. Você tem a palavra de Deus. Será que você tem se apegado à palavra de Deus? Será que verdadeiramente nós temos usado a palavra de um modo correto? E temos enfrentado os inimigos? Jesus enfrentou o diabo no deserto com a palavra, repreendendo Satanás. Será que nós temos feito isso todos os dias da nossa vida? E quando nós não fazemos, nós somos derrotados. Porque não acreditamos, porque não nos apegamos não nos apegamos à palavra. O nome Eleazar significa Deus ajuda. Aceite a condição de valente que Deus tem a sorte. Aceite a condição de valente que tem a sorte de Deus ao seu lado. E creia que onde você estiver, nada vai poder te derrubar, pois Deus te ajuda. Aceita. Deus está ao seu lado. Deus está ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos ajudar a avançar contra as investidas do diabo. Jesus é o nosso general e Ele está disponível para você e para mim, para que nós vençamos todas as batalhas, batalha por batalha. Samá. A Bíblia diz que Samá matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento em Israel pela mão de Samá, no campo de lentilha. O nome Samá significa Deus ouve. Esse homem, naquela época, a lentilha, ela não tinha um grande valor como o trigo, por exemplo. Ela custava quase nada. Mas Deus havia dado para o povo ali um campo de lentilha. Era a herança deles. E eles não queriam abrir mãos. E aí de repente os filisteus chegavam, porque era assim que os filisteus faziam. Eles chegavam, eles tomavam conta, e eles destruíam, e eles punham todo mundo para correr e ficavam ali. Só que quando chegaram aí, tinha um homem chamado Samá. E esse homem era valente. E quando eles chegaram ali, todo mundo correu. Ele não. Ele pegou a lança dele, também era uma lança. E ele matou 300 filisteus naquele dia, sozinho. Porque todos correram, mas ele permaneceu. Ele falou: eu não saio daqui, porque Deus me deu essa terra, Deus me deu essa herança, e eu não vou sair, eu não vou abandonar. Será que você tem lutado pela tua casa? Mesmo que todo mundo tenha desistido, será que você tem lutado? Será que você tem permanecido lá no teu trabalho? Está difícil. Está todo mundo murmurando, reclamando por causa da situação do Brasil, do mundo. Mas será que você está dizendo: não, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou dar graças a Deus, e aqui eu vou ser um valente no meu local de trabalho? Deus livrou aquele povo neste momento, porque esse homem, ele não desistiu da herança que Deus tinha dado para ele. Deus tem nos dado uma herança. Deus disse que nós herdaremos a terra prometida. Mas se vier o inimigo e nos pôr para correr, e eu correr, eu vou ficar fora dessa herança. Mas se o inimigo vier e eu colocar o inimigo para correr, no nome de Jesus, eu herdarei essa herança. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Ele quer nos dar essa herança, mas nós não podemos correr. Nós não podemos sair do lugar que Deus tem nos prometido, mas sempre avançar. Esses valentes acreditaram que mesmo nos piores momentos de sua vida, Deus os ouviria. Deus nos ouve. Pode defender o que é seu. Deus está te ouvindo. Deus vai te ajudar.
e Ele te dará paz. Porque quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nós estamos lutando por Ele, nós vamos ter paz em meio às adversidades, em meio à tempestade. O Senhor nos dará paz e fortaleza e força para continuar caminhando. Em 1 Coríntios diz que 1 Coríntios 4:1. Você pulou um slide. 1 João, João 12:25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Jesus Cristo, quando Ele veio, nós ouvimos, nas músicas, que Jesus Cristo, Ele veio, viveu, morreu, e quando Ele veio nessa terra, Ele também foi lutar. Ele veio para nos tirar das garras do diabo. Ele enfrentou um campo. Jesus Cristo enfrentava os fariseus na época dele, e Ele ia lá e acolhia aquelas pessoas que estavam à beira do caminho, à margem da sociedade. E nós temos que ter o nosso exemplo, tem que ser Jesus, e não querer preservar a nossa vida. Se tivermos que perder a nossa vida, nós temos ouvido isso. Mas será, irmãos, que você realmente tem colocado isso diante de Deus? Será que você está disponível ou disposto para aquilo, se você tiver que perder a tua vida? Nós estamos longe disso ainda, sabe por quê? Porque Deus tem pedido coisas para nós, como por exemplo, deixa isso, deixa de comer aquilo. E muitas vezes nós não queremos mortificar o nosso eu do que dirá perder ou entregar a nossa vida. Será muito mais difícil. Então todas as vezes que Deus nos pede uma coisa e nós não fazemos, isso dificulta muito mais. Se um momento que uma pessoa chegar e disser, se você não negar a Jesus, você vai perder a sua vida. É claro que você vai negar, porque você não aprendeu a negar o teu eu, a crucificar o seu eu todos os dias. 1 Coríntios 4. Que os homens nos considerem como ministros ou valentes de Cristo, dispenseiro no ministério de Deus. Além disso, requer-se-nos despenseiro que cada um se ache fiel. Nós precisamos ser fiel, porque aqueles 3 homens, eles foram fiéis de uma forma celestial. Aqueles 3 valentes chegaram até a fonte e pegaram a água, mesmo sabendo que suas vidas poderiam ser ceifadas. Tudo para satisfazer a vontade de seu rei. Eles foram satisfazer a vontade de um homem que era segundo o coração de Deus. Eles fizeram isso por amor a Davi. Mas nós sabemos que o nosso rei é Jesus Cristo. Será que nós temos essa disposição de realmente ir até onde Jesus tem nos colocado? De ir, dar um passo além daquilo que Deus tem nos pedido? Ou muitas vezes temos nos acovardado? Agora a parte, então eles foram lá, eles pegaram essa água e trouxeram para Davi. Vou ler inteiro, tá? Então aqueles 3 homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que estava junto à porta. E a tomaram. E a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Então esses homens foram lá, pegaram a água,
Às vezes eles podem ter voltado correndo, né, para chegar com aquela água fresquinha para Davi. Só que quando eles chegam lá, Davi, ele não pegou essa água e bebeu, mas ele derramou diante do Senhor. Davi demonstrou uma grande humildade. Ele poderia se achar importante, pensando que era merecedor daquele sacrifício, mas ele foi humilde em demonstrar que o valor da atitude daqueles homens era maior do que as suas necessidades. E aí, em 1 Samuel, essa questão de derramar água, em 1 Samuel 7:6 diz assim: e congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então essa questão de jogar água era uma questão de, ou poderia ser uma questão de gratidão, ou também uma questão de sangue, de sacrifício. Então Davi continua assim, deixa eu ler o 17 já. E ele disse assim: guarda-me o Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram arriscar a sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Então Davi disse: eu não posso fazer isso. Lembra que quando Jesus ele veio até Abraão, e Abraão fez aquele altar ali em oferta para Jesus, para que Jesus pudesse comer o que ele fez, ele ofereceu aquilo a Deus. A mesma maneira, a mesma atitude Davi teve neste momento. Ele disse: não, eu não sou merecedor disso, mas Deus é. Deus é merecedor do sacrifício que esses 3 homens fizeram. Eu já li. Davi, em um gesto de gratidão pelo ato de grande bravura e lealdade de seus soldados, oferece a água a Deus. Hoje, o Espírito de Deus está à procura de homens e mulheres com a mesma fé dos 3 valentes especiais, para levar a sua palavra ao coração dos humildes e sinceros que se encontram presos na armadilha do diabo. Irmão, você está disposto a romper o campo inimigo para alcançar a vida de uma pessoa que está lá fora? Você está disposto a se posicionar e estar como prontidão, como escudo dos seus líderes? Você está disposto a passar, às vezes, por aflições, ou por dores, ou por lutas, porque você está jejuando e guerreando pelos seus líderes, para ajudá-los na obra? Deus levantou esses homens para ajudar Davi, porque não era fácil. Imagina se Davi tivesse que conquistar tudo sozinho, ou então se Davi tivesse até um grande exército, mas ele não tivesse ali pessoas que ele pudesse verdadeiramente confiar, pessoas que ele pudesse dizer: ó, esse aí é o meu braço direito, esse aí realmente está na minha guarda, ele pode me ajudar, esse eu posso confiar. Deus sempre tem levantado, Deus levantava profetas, levantava líderes, levantava reis, mas Deus sempre levantava pessoas para ajudar, porque ninguém podia fazer tudo sozinho. Quando Jesus veio, naquele momento em que ele estava com muita aflição, ele pediu para Pedro, Tiago e João para ajudá-lo em oração. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ajudar os nossos líderes, nós precisamos estar dispostos a batalhar e a guerrear pela obra, porque essa obra não é só deles, a obra não é só dos líderes da igreja, mas a obra da igreja, da congregação, porque senão não tinha sentido estarmos aqui. Um líder precisa de pessoas valentes para lutar ao seu lado pela obra, de joelhos, na oração, nas vigílias, na igreja e em casa, sabendo que vão aparecer filisteus e moabitas modernos. Nós sabemos que grandes inimigos nós teremos, às vezes inimigos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, mas se estivermos vigilantes, em jejum, em oração, em clamor, em persistência, em fé, nós romperemos. Não basta apenas virmos à igreja,
É preciso se esforçar para fazer a vontade de Deus e dar o melhor em tudo, ser especial. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor estão aqui ao nosso redor hoje. Será que Ele está olhando para você e está dizendo: esse é um valente? Será que o Senhor está reconhecendo em mim, em você, um valente disposto a enfrentar tudo por amor a Cristo? O que o Rei Jesus quer de cada um de nós? Em primeiro lugar, obediência, crescimento, coragem, valentia e trabalho. Sempre vamos enfrentar os filisteus da vida, dentro e fora das igrejas, que nos confrontam com a palavra de Deus. Quando nós dizemos: olha, não existe trindade, não existe o domingo, mas existe a palavra, quantas pessoas vêm querendo nos mostrar ao contrário? Mas nós somos como Eleazar, empunhando a palavra com firmeza e confiança. Essas pessoas não vão conseguir nos mudar aquilo que nós temos, a convicção que Deus tem colocado no nosso coração. E que nós, em nome de Jesus, sejamos um valente de Cristo Jesus nesta manhã. Amém? Amém. A igreja pode se levantar. Nós vamos cantar uma música agora que diz: ó, quão lindo esse nome é. Porque Jesus Cristo veio, e é só por Ele, só por meio dele, que nós temos a condição de vencermos todas as batalhas, enfrentarmos gigantes e derrubarmos muralhas. Amém?